Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física, essa sendo a aula de número 7. Aqui nós vamos falar sobre potência, rendimento e associação de geradores. Geradores foram temas das aulas anteriores, então é importante que vocês assistam essas aulas, só para então entender o conteúdo da aula de número 7. Vamos começar, e para começar a falar sobre geradores, nessa aula, eu vou revisar alguns pontos que apareceram nas aulas anteriores, para a gente poder dar sequência. Então, está aí a imagem, né, que ilustra os tipos diferentes de geradores. Então, tem uma pilha, a bateria, gerador eletromecânico e a placa fotovoltaica. São exemplos de geradores. Esses exemplos apareceram nas aulas anteriores. Algumas informações que nós estudamos foram que os geradores são dispositivos que transformam energia não elétrica em energia elétrica com liberação de energia térmica. Então, apareceu um esquema nas aulas anteriores, onde eu mostrei como é que ocorre essa conversão de energia elétrica em não elétrica com liberação de energia térmica. Tá aqui os exemplos, né? Baterias, pilhas, fotocélulas, geradores eletromecânicos, né? São exemplos de dispositivos que se comportam como geradores elétricos, né? Vimos aí nas aulas anteriores, a descrição matemática também desses geradores, está aí a equação característica do gerador, né? U igual a menos R vezes I. U é a tensão elétrica que o gerador pode fornecer. O E é a força eletromotriz. O R é a resistência elétrica interna. E o I, a corrente elétrica que o gerador deixa disponível para o circuito. Vimos também o conceito de corrente de curto-circuito, né? O ICC. Ele é obtido dividindo a força eletromotriz pela resistência elétrica interna. E vimos uma importante equação chamada lei de Poilet, que determina, você consegue através dela determinar a corrente elétrica que está passando por um circuito com resistores e geradores. Bom, para começar a falar sobre potência e rendimento de geradores, está aqui o conceito de potência elétrica, né? Os processos que envolvem transformação de energia podem ser analisados sobre o ponto de vista da potência P desenvolvida pelo aparelho que realiza a conversão. Aqui eu trago uma equação. A primeira parte dessa equação mostra o conceito geral de potência elétrica, né? O trabalho dividido pelo tempo que esse trabalho foi realizado. Então, a potência calcula a velocidade com que uma energia está sendo gasta, com que um trabalho está sendo realizado. E a segunda parte da equação mostra como calcular essa potência para dispositivos elétricos. Então, U vezes I, a tensão elétrica que o dispositivo está ligado, vezes a corrente elétrica que está passando por esse dispositivo. No caso do gerador, esse U vai ser a DDP, a tensão elétrica que o gerador está disponibilizando para o circuito, e o I, a corrente elétrica que passa por ele. Quando for trabalhar, né, com potência elétrica, a unidade que deve ser usada é o watts, né, tá aí o W maiúsculo para representar essa unidade, e é muito comum usar múltiplos do watt, né? Então, é comum no estudo de geradores aparecer o kilowatt, que é o kW, né, 1000 watts, seria um múltiplo. Bom, aí falando especificamente para o gerador, né, para calcular a potência em um gerador, eu vou partir da equação geral do gerador, né, U igual a E menos RI, e vou multiplicar toda essa equação pela corrente novamente. Com isso, eu tenho essa nova equação, U vezes I igual a E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Esse primeiro U vezes I eu vou chamar de PU, o E vezes I de PG, R vezes I ao quadrado de PD. E o que é que significa esses P's? Todos eles são potências ligadas ao gerador. O PU é a potência total útil fornecida ao circuito externo pelo gerador. O PG é a potência total do gerador ao fazer a conversão de energia. E esse PD aí é a potência dissipada no gerador pela sua resistência interna R. Então, para analisar o gerador do ponto de vista da potência, temos que estar trabalhando com esses três tipos de potências diferentes. A útil, né, aqui ele fornece ao circuito,
AG, né, que é a potência total do gerador, que ele consegue produzir, e a PD, que é a dissipada, a que ele perde na forma de energia térmica devido à sua resistência elétrica interna. Vamos lá, a partir dos dados de potência, podemos calcular a eficiência de um gerador, quanto ele é eficiente. Nós vamos poder usar essa equação para calcular a eficiência. Então, essa letra grega aqui, a eta, está sendo usado para representar o rendimento de um gerador, e ele é obtido dividindo a potência útil do gerador pela potência gerada. Então, dividir um pelo outro, você encontra o rendimento. Mas é possível também encontrar esse mesmo valor de rendimento dividindo a tensão elétrica fornecida pelo gerador pela força eletromotriz que esse gerador possui. Então, dividir U por E, você encontra o mesmo valor aí para o rendimento. Bom, o resultado de eta, né, do rendimento, é um valor menor que 1, então ele é um número decimal e geralmente é expresso em porcentagem. Então, após obter esse valor decimal, basta multiplicar por 100, que você encontra ele em porcentagem. Bom, para a gente ilustrar aí a teoria que foi abordada na aula, eu trouxe um exemplo. O exemplo diz, um circuito abaixo, um gerador de FEM, né, de força eletromotriz, 8 volts, com resistência interna de 1 ohms, está ligado a um resistor de 3 ohms. Então, está aí o circuito elétrico representando essa situação, né? Está aqui a resistência elétrica interna do gerador, o Rzinho, está aqui a força eletromotriz e aqui a resistência do circuito. Aí ele diz, determine a DDP entre os terminais A e B do gerador. Então, entre A e B. Essa DDP é o próprio U que o gerador fornece ao circuito. E a letra B pede para determinar o rendimento do gerador, certo? Vamos à resposta. Então, eu trouxe aqui de volta, né, o circuito para a gente estar coletando as informações a partir da figura e respondendo a questão. A primeira coisa que a gente deve observar é que a corrente elétrica não foi fornecida. Então, eu vou usar a lei de Poilet para a gente poder determinar essa corrente e, a partir daí, fazer os cálculos do que ele foi pedindo na questão. Então, o I é igual a E sobre R minúsculo mais R maiúsculo, né? Então, olhando aqui na figura, o E vale 8, o Rzinho aqui, a resistência elétrica interna, vale 1, e a resistência do circuito vale 3. Então, ficou 8 sobre 4, 8 sobre 4 dá 2. Então, nesse circuito, nós temos uma corrente de 2 amperes. A partir daí, eu vou calcular o que ele pediu na questão. Ele pediu o U, a DDP, entre os terminais A e B. E essa DDP é a própria DDP fornecida pelo gerador. Então, ficou assim, U igual a E menos RI, a equação, né, geral aí dos geradores. O E vale 8, menos o Rzinho vale 1, e o 2 que nós acabamos de calcular vale 2. E o I que nós acabamos de calcular vale 2. Então, 8 menos 2, 6 volts. Essa seria a resposta da letra A, a DDP entre os terminais ali A e B. Letra B. A letra B ele quer o rendimento. E o rendimento pode ser determinado dividindo a DDP pela força eletromotriz. A DDP eu acabei de calcular, vale 6. A força eletromotriz vale 8. 6 dividido por 8, nós temos aí 0,75, que é um número decimal menor que 1. E aí, nós podemos também abordar esse rendimento em porcentagens. Aqui eu multipliquei por 100, e aí eu tenho que o rendimento desse gerador vale 75%. O que é que esse 75% indica? Ele diz que 75% da força eletromotriz que o gerador possui, ele consegue entregar para o circuito. Então, 75% dessa energia que ele tem disponível, essa energia não elétrica que ele tem disponível, ele consegue entregar para o circuito como energia elétrica. Os outros 25% que não estão aí, né, para formar o 100%, ele está perdendo na forma de energia térmica com sua resistência elétrica interna, certo? Vamos avançar. Agora, associação de geradores. Há, basicamente, dois tipos de associação de geradores, a associação em série e a associação em paralelo. As duas são usadas por motivos diferentes. A primeira que nós vamos ver chama-se em série. Então, para obter um valor maior de tensão, deve-se ligar geradores em série
de modo que o polo negativo de um gerador fique em contato com o polo positivo do gerador seguinte. Essa é uma situação muito comum de ser vista com pilhas. Você já deve ter visto que em vários aparelhos, como controle remoto, que vocês possuem em suas residências, usam mais de uma pilha. Então, ali, na verdade, essas pilhas estão associadas em série para entregar ao circuito do dispositivo, do aparelho, uma tensão maior. Então, aqui eu tenho algo semelhante, eu tenho 3 pilhas aqui associadas em série, e veja que o polo positivo de uma delas está conectado com o polo negativo da outra. Polo positivo de uma com o polo negativo da outra. Se eu tivesse mais pilhas associadas, essa regra ia se manter na associação em série. Claro que nós não vamos estar desenhando pilhas nos nossos diagramas elétricos. Então, nós vamos usar os símbolos do gerador para representar essa associação. Então, está aqui E1 e R1, representando o primeiro gerador, né, a FEM do primeiro e a resistência elétrica interna do primeiro gerador. Aqui eu tenho E2 e R2, representando a segunda pilha, o segundo gerador. E aqui E3 e R3, representando meu terceiro gerador, seria minha terceira pilha. Uma coisa interessante é que dá para você associar, somar esses valores e descobrir um gerador equivalente, que seria um gerador que se comporta como a soma desses 3. Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui o E equivalente, que representa a associação desses 3 juntos, e eu tenho a resistência elétrica interna equivalente, que representa a associação desses 3 Rzinhos aqui juntos. Então, como obter isso? Esse E equivalente, basta eu somar aí o E1 mais o E2 mais o E3, mais todos os todas as FEMs que aparecerem, e aí eu tenho minha FEM equivalente. O R equivalente, basta eu estar somando também o R1 mais o R2 mais o R3, mais todos que aparecerem, e aí eu consigo descobrir quanto equivale tanto a FEM como a resistência elétrica interna desse equivalente. Veja, esse equivalente vai se comportar como se fosse um só, representando os efeitos desses 3 juntos. Bom, para geradores que são iguais, que apresentam as mesmas características, o E equivalente é igual a N vezes E. Então, você pega aí o número de geradores iguais e multiplica pelo valor da força eletromotriz de um deles apenas, para você achar o E equivalente. Bom, a mesma ideia dá para fazer com a resistência elétrica equivalente se os geradores forem iguais. Então, você pega o número de geradores iguais e multiplica pelo valor da FEM, que você também acha o R equivalente. Certo? Bom, e a associação em paralelo? Bom, usada para obter uma quantidade de carga disponível maior para a operação do sistema, a força eletromotriz do sistema se mantém constante e a resistência interna do gerador equivalente é menor comparada à resistência interna de cada gerador. Então, está aqui um exemplo dessa associação. Note que as pilhas aqui do meu esquema são todas iguais. Geralmente, a associação em paralelo é feita com essa característica, com geradores que são iguais, que apresentam as mesmas características elétricas. Aqui eu tenho a representação dessa associação, agora com símbolos. Né? Eu tenho o E e o R do primeiro gerador, o do segundo e o do terceiro. Perceba que eu não numerei, né, porque a ideia é que a FEM dos 3 sejam iguais, portanto, eu usei o mesmo símbolo. O R dos 3 também sejam iguais, e eu usei o mesmo símbolo aqui também. E semelhante ao que eu mostrei com a associação em série, também dá para achar uma associação, um equivalente dessa associação. Então, está aqui o E equivalente, né? Seria o comportamento desses 3 juntos, e aqui a resistência elétrica equivalente. No caso do E equivalente, ele vai ser igualzinho ao próprio E, aqui a gente não pode somar, essa associação em paralelo vai fornecer a mesma tensão, a mesma DDP, que cada uma dessas pilhas forneceria isoladamente, mas a resistência elétrica equivalente ela vai ficar reduzida. No caso, como aqui são 3 geradores elétricos, então eu vou dividir o R de um deles por 3 e o valor que eu consegui aí obter vai ser o valor da resistência elétrica equivalente. Então, de novo, esse gerador aqui
equivalente, ele se comporta como esses três se comportam juntos. Bom, pessoal, para ilustrar aí a associação em série e em paralelo, eu trouxe uma questão como exemplo. Ela diz o seguinte: as figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série, que é o primeiro arranjo, e em paralelo, o segundo arranjo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar. A primeira: ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Bom, isto está incorreto. Está incorreto porque o primeiro arranjo é uma associação em série. Então, ele vai fornecer o dobro da tensão de uma das pilhas. E o segundo é uma associação em paralelo, vai fornecer a mesma tensão que as pilhas já têm. Então, a primeira é incorreta. B. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Isso também está incorreto. Isso só seria possível se as pilhas estivessem com defeito ou já tivessem sido gastas, né? Não realizassem mais a conversão de energia química para energia elétrica, mas não é o que a questão indicou, então a B está incorreta também. Letra C. Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. Não. Como eles têm tensão elétrica diferentes, eles vão fornecer correntes elétricas também diferentes a esse mesmo resistor. Letra D. Se ligarmos um voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, na verdade ele vai indicar o dobro da diferença de potencial que uma pilha só tem, que se associou as duas em série, então ele ia achar a soma das duas. Letra E. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo. Esse é o item correto. É justamente esse o motivo de se fazer uma associação em série de geradores. É obter um valor de tensão elétrica maior, certo? Pessoal, essas foram as informações da nossa 7ª aula, certo? É interessante que vocês façam a leitura do livro também, para estar aprofundando esses questionamentos, essas ideias que foram vistas aqui. Eu deixo para vocês a atividade do livro, do módulo 10 e o capítulo 30. Essas atividades estão na página 26 e 27, e são as questões 6, 7 e 8, que falam sobre a aula de número 7, certo? Espero que tenham gostado. Tchau.